Olá, alunos, tudo bem? Hoje, nesta aula, vou fazer a aula, com a linguagem bastante simples para que vocês possam maximizar ao máximo o resultado, da aprendizagem. Ou seja, vocês podem aprender bastante, usufruir bastante desse conteúdo. E hoje é uma aula prática de modelagem matemática, ou seja, de regressão linear. Eu sei que nós já tínhamos discutido um pouco anteriormente, como é o método, de mínimos quadrados, porque foi desenvolvido pelo cientista através de derivadas e chegou a algumas equações, algumas formas. Não é o contexto que a gente vai trabalhar, não. Apenas aplicar essas expressões. Porque na aula passada nós estávamos trabalhando com equação, funções de primeiro e segundo graus. Trabalha com um conjunto de pontos, variável x, variável y. Logo em seguida nós fazemos o desenvolvimento do gráfico no caderno, colocamos a distribuição de pontos, achamos uma reta ou uma curva e fazemos análise do sinal. Também calculamos a variável x dentro de um domínio. Então nessa aula vou apresentar para vocês o plano de aula, Se vocês me perguntarem, Sebastião, o que você vai ensinar para nós está dentro do que a escola, do que o Estado, as legislações educacionais exigem, cobram? Sim, está. Então eu vou mostrar aqui rapidamente, que o eixo temático que nós estamos trabalhando, objeto conhecimento e conteúdos, é tudo da BNCC, é tudo da currículo referência Minas Gerais, que pede, que norteia o nosso trabalho. É isso que nós devemos seguir. Aqui, os objetivos também, devemos seguir os objetivos, proposto pela BNCC, pelo currículo referência de Minas Gerais. Está aqui as habilidades, MAT 302, MAT 401. Então nós estamos sendo norteados por essas habilidades. Metodologia, essa aula dialogada, mais a interação, mais a aula prática. Está aqui a avaliação que nós fazeremos, A avaliação é formativa, É a participação de vocês, é a colaboração de vocês. Logo em seguida tem referência, e a sequência de aula. Aqui o desenvolvimento, porque eu trabalho com um plano de aula diário e eu faço desenvolvimento também da aula, o que eu vou trabalhar de conteúdo. Então, se a situação, o problema é o seguinte: você sabe que eu vou considerar uma coisa interessante, que em média a pressão de bombeamento da água do DEMAG de Nova Ponte é 6 kPa. Ou seja, nós identificamos o problema de vazamento, vocês sabem, que eu chamei e mostrei para vocês logo em seguida. Ontem, nós fizemos as coletas de água, porque eu cheguei às 6 horas, coloquei o vasilhame graduado e às 7 horas já tinha um certo volume, a gente fomos fazer a coleta até às 18 horas com a participação de vocês. Aqui, com o desenvolvimento do diagrama de dispersão, nós vamos para a prática. Ok? Aqui está a apresentação do plano de aula e o seu desenvolvimento. Agora, pessoal, eu transportei os dados para cá. Nós temos a variável x, que é horas, e a variável y, que é o volume. Então, nós temos vazamento de litros por hora, ok? Aqui, eu já deixei para vocês o somatório correto, onde eu precisei calcular x vezes y, x vezes y quadrado, y vezes y quadrado. Aqui eu quero mostrar para vocês, aqui, tem a função ou equação, função de primeiro grau, polinomial afins, onde você tem a variável x, ela pode assumir qualquer valores, você tem o coeficiente a, esse coeficiente é o coeficiente de inclinação. Você tem o coeficiente b, que é o termo independente, é ele que vai dizer no gráfico
onde que essa linha ou curva vai se interceptar por ele. Aqui nós temos a forma do coeficiente A, temos a forma do coeficiente B, temos a forma da correlação. Vocês percebem, nessas fórmulas precisamos calcular os totais, que é o somatório de x vezes i, de xi ao quadrado, de yi ao quadrado. Agora, meus alunos, eu te pergunto o seguinte: vamos construir um gráfico de tendência para nós descobrir uma equação, né? Equação de uma reta, de uma curva, um exponencial, que melhor representa esses dados, ou seja, que a variável x, né, e a variável y, que ela mantém uma relação de dependência, ou seja, queremos saber se a variável y, que depende de x, ela tem uma boa correlação, uma boa dependência. E essa reta, que pode ser, né, crescente ou decrescente, uma curva, que representa melhor esses valores, né, coletados na realidade, que esse fenômeno, né, que ele pode ser descoberto ou representado por uma equação. Então vamos encontrar o seguinte: a equação de uma reta ou de uma curva personalizada. Com esses dados, nós temos uma equação de uma reta ajustada. Ou seja, agora se nós fizermos outras pesquisas com os dados próximos a isso, nós encontramos também, né, uma reta ajustada diferente com esses dados, ou uma, né, função da reta ajustada diferente. Então nós vamos personalizar o modelo matemático que prevê esses fenômenos de vazamento que nós identificamos na escola. Correto? Eu digo o seguinte: professor, o que você está mostrando agora, eu preciso copiar essa fórmula e fazendo passo a passo, coeficiente A, B, correlação, fazer passo a passo? Não preciso. Por quê? Porque o Excel ele é muito inteligente. Eu digo que ele é uma linguagem de programação, um compilador. Então ele tem ferramentas tão importantes que nós podemos usar para essa ferramenta para nível superior, por exemplo, fazer cálculos numéricos através dele. Correto? Então vamos construir o gráfico. Para construir o gráfico, nós nem precisamos do total. Bastamos nós selecionar, né, somente os dados x e y. Vou mostrar para vocês. Nós vamos inserir. Aqui, ó, temos tendência de gráfico. Vamos escolher dispersão. Correto? Agora você vê que nós temos, né, os pares ordenados representados por pontos. Aqui embaixo nós temos a variável x, variável independente. Verticalmente nós temos a variável y e seus respectivos valores. Correto? Eu posso até fazer aqui, renomear esse tipo de gráfico. Vamos colocar assim, ó, vazamento de água em função do tempo. Vazamento de volume de água. Olha como ficou bom, certo? Agora eu vou descobrir nosso modelo matemático. O Excel, ele já tem, né, toda uma biblioteca, já tem toda uma formatação. Então eu clico nesse mais, observa que eu vou na linha de tendência. Aí eu vou na opção chamada mais opções. Aqui, ó, eu tenho várias linhas de tendência. O Excel pode calcular exponencial, logaritmo, polinomial, potência. Olha, até média nós podemos fazer um modelo matemático utilizando média móvel. Observe que embaixo eu vou utilizar a equação no gráfico. Eu vou utilizar exibir r ao quadrado do gráfico. Pronto, meus caros alunos. Agora temos a equação da reta,
ou seja, temos um coeficiente, né, que está em função de x, mais o termo dependente, também o r quadrado. Ah, Sebastião, como que eu calculo esse r quadrado? Primeiro, nós precisamos calcular a correlação. Vou escrever r, logo em seguida, igual, né, para nós entrar com a função do Excel. Vou digitar a função correl. Qual matriz que eu vou selecionar, professor? Olha que o Excel inteligente. Ele pediu a matriz 1. Seleciona a matriz 1. E agora, professor? Ponto e vírgula. O Excel te pede a matriz 2. Fecha parênteses, dá Enter. Nossa, professor, é tão simples assim? Sim, é fácil sim. Ah, mas essa correlação é r quadrado? Não, r quadrado não. Vamos calcular. Vou colocar r quadrado. Primeiro nós entramos com a função de igualdade. Agora nós selecionamos o valor de r. Circunflexo 2, que é ao quadrado. Observe que esse valor é o mesmo do gráfico, correto? Agora, a principal pergunta eu vou fazer para vocês, meus alunos. Quero que vocês prestem bastante atenção, porque agora vem a chave, né? Ou seja, a resposta da questão, né? Vou contar para vocês aqui. Essa equação, essa reta ajustada, representa esses pontos que nós coletamos no dia a dia? Essa equação da reta prevê um fenômeno da realidade desse vazamento no dia a dia? Professor, qual o parâmetro que nós vamos olhar agora? Meus alunos, nós vamos olhar tanto r quanto r quadrado. Qual que é a diferença, professor, de r e r quadrado? A diferença é o seguinte, que o r quadrado foi elevado ao quadrado, porque às vezes nós encontramos valor negativo para a correlação, e elevado ao quadrado ele se torna positivo. E também é dado em valores percentuais. Observe que 0,94 vezes 100 dá 94%. Ou seja, quanto mais próximo de 100 ou próximo de 1, significa que existe uma forte relação entre a variável y e a variável x. Então, nós podemos ter certeza que essa equação, né, da regressão linear ajustada, encontrada, representa todo esse fenômeno de vazamento dessa torneira. Então, o que acontece? Nós podemos pegar aqui um valor, por exemplo, x, que representa horas, podemos calcular o valor para 14 horas, 16 horas, 20 horas, 50 horas. Vamos encontrar valores, né, que estão estabelecidos, né, dentro do padrão de normalidade, de aceitabilidade. Correto, meus alunos? Então, professor, eu vou mostrar para vocês aqui que podemos também comparar esse gráfico com outras linhas de tendência. Vamos selecionar os dois dados, não pega o total. Vamos gráfico de dispersão, né? Espero que vocês já tenham aprendido. Linha de tendência, mais opções, porque agora você já está craque, né? Vamos, por exemplo, aqui, vamos clicar, escolher tendência exponencial. Exibir equação do gráfico, observe o que eu estou fazendo, o procedimento, né, o algoritmo, e r quadrado. Agora temos outro gráfico. Vou colocar aqui do lado, né, ficar de lado a lado os gráficos, né? Professor, esse gráfico que você encontrou exponencial,
é um bom modelo matemático? Sim. Observe o r ao quadrado dos dois. Praticamente são iguais. Nós podemos tanto utilizar um quanto utilizar outro. Também funciona também na prática. Funciona como um bom modelo matemático que prediz esse vazamento, correto? Vou deixar somente um gráfico aqui para a gente voltar aos nossos valores. Vou deletar. A coisa mais importante que eu quero dizer para vocês é a conscientização cultural, né? Porque quer dizer que em média uma pessoa consome 160 litros de água por dia. E o vazamento de uma torneira pode chegar até 180 ml por hora. E uma torneira ela pode vazar quase 40 litros por dia. Ou seja, né, uma torneira aberta em 3 dias, ela dá para você tomar um banho, certo? E sobra água ainda para fazer outras coisas. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: quando vocês encontrarem um vazamento na escola, nas suas casas, no banheiro público, de uma empresa, chama os responsáveis, né? Se possível, faça uma coleta ou peça porque algum responsável te ajuda a fazer uma coleta simples como essa. Faz um modelinho, né, de modelagem matemática, regressiona num gráfico Excel. Mostra para o seu prefeito, para o seu vereador, para o seu pai. Para quê? Para que ele possa ir lá trocar a torneira ou conter o vazamento. Porque um vazamento desse, mais pequeno que seja, a tendência à torneira é aumentar o vazamento. Ela vai aumentar mais um pouco. E outra coisa, a longo prazo gera custo financeiro no seu bolso e de outras instituições, de outras empresas. Outra coisa, já pensou os impactos ambientais? Você coleta a água. Por exemplo, a prefeitura com seu sistema de bombeamento coleta a água, trata a água, de repente tem um vazamento, a água vai embora sem você usar. Chama-se impactos no ecossistema. Então vamos se conscientizar, valorizar, né, nossos recursos, da importância, porque a água potável é escassa, né, temos muitos vazamentos locais, vazamentos regionais por vários lugares do Brasil. Então nós aumentando essa cultura de conscientização, né, de preservação contra desperdício, isso é muito importante para a nossa sociedade atuais, para a sociedade futura. E o Excel, e essa prática que nós fizemos hoje representa um modelo matemático extraordinário. Nós fazemos a análise, tiramos nossas conclusões. Agora, por exemplo, a minha avaliação. Eu digo que para minha avaliação eu tive um aprendizado maravilhoso. Eu creio também que vocês têm seu aprendizado, né, bom, né, através dessa aula, desse trabalho que nós estamos fazendo, né, com estatística, com dados. Minha autoavaliação, né, sabemos que nós precisamos melhorar e continuar praticando cada dia mais momentos como esse para vocês. E quero que vocês façam uma autoavaliação, né, porque o tempo agora da aula está pouco. E na próxima aula vocês me falam quais foi a sua autoavaliação, se vocês acharam bom, quer que eu continue com o projeto, com aulas práticas assim, correto? Então nós vamos ficando por aqui nessa aula, espero que vocês tenham gostado, né? E até a próxima aula.